você deixa seus filhos assistir a Macho e Urso, então cuidado, tá? Preste atenção. Ela tinha um desenho, depois desse dia que o Senhor começou a me alertar a respeito disso, tinha um desenho Macho e Urso, que ela amava assistir esse Macho e Urso. E aí, uma certa feita, ela começou a acordar de madrugada chorando. Ela chorava. Ela chega, se estremecia, assim, chorava. Eu ia pegar nela, ela grudava em mim, assim, sabe? E ficava querendo me rasgar. E aí eu abraçava ela ficava me tirando, assim, se esquivando de mim. E eu falava assim, mas o que tá acontecendo? A Maria Helena sempre foi doce, sempre foi uma menina amável. O que tá acontecendo? Começou a fazer muita arte. Olha, meus irmãos, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso aqui salientar para os irmãos, esclarecer, é que os especialistas, tá, em desenvolvimento infantil, eles vão garantir que pesadelos e coisa desse tipo em crianças é super normal, tá? Isso pode acontecer devido a mudanças de hábitos, a estresse dentro do colégio, tá? A alguma mudança que ocorreu ali na vida da criança. Então, segundo os especialistas, é super comum, é super normal ter esse tipo de comportamento e também de pesadelos sobre a vida de alguma criança. Trazendo agora para o lado espiritual, o desenho da Marcha e do Urso, eu, Jander, eu tenho alguns problemas realmente com esse desenho, tá? E por quê? Simplesmente pelo fato de a criança, né, a Marcha, ela ser uma criança super, mas super levada realmente. É uma criança que tem um grau de atividade super ativa e não para nenhum instante, e todas as coisas que realmente ela faz são coisas que nós chamamos de comportamentos que uma criança comum não deveria ter. Então, assim, uma criança assistindo o desenho da Marcha e do Urso, ela não vai conseguir distinguir, e nós sabemos muito bem disso, a realidade da ficção, né, do desenho. Então, uma criança no seu desenvolvimento, querendo você ou não, ela vai realmente se basear pelo que ela está se alimentando. No caso, o desenho da Marcha e o Urso. Então, eu acredito que realmente esse desenho não é aconselhável. Não estou dizendo que é proibido, mas não é aconselhável realmente para uma criança, porque a criança vai querer se comportar como a Marcha e isso não é certo. Eu não vejo nada de endemonização neste desenho, tá? Para dizer que é o demônio, que é o do diabo, que é um espírito maligno. Existem várias teorias sobre esse desenho, mas a gente não pode também endemonizar todos os desenhos desse tipo, tá? Então, é a minha opinião sobre esse fato aqui, sobre esse testemunho. Vocês lembram que eu fiz aqui um vídeo sobre o Lucas Guedes, que estava dançando a música da Cassiane? A Cassiane respondeu ele. Preste atenção nisso aqui, ó. Todo mundo começou a me mandar. Você já viu? Você já viu? Você já viu? Então eu conheci ele assim. Lucas, você é muito bem-vindo a essa casa. Que o Senhor continue te usando para cantar mesmo as músicas que glorificam o nome do Senhor. Porque de alguma forma você atinge um coração e traz para a presença do Senhor. Eu aprendi que toda música atrai algum espírito. Então, dependendo do que você vai cantar, é o espírito que você vai atrair. Eu sei que quando eu vou gravar qualquer um dos meus, na época dos discos, dos CDs, dos meus repertórios, eu consagro a vida, eu consagro ao Senhor para alcançar corações. Então, quando você está cantando uma canção que o Senhor colocou no meu ministério, eu sei o espírito que está sendo atraído. Eu trouxe aqui um vídeo, você pode até inclusive visitar o meu perfil e ver o vídeo aqui do Lucas Guedes, né? Ele sempre tem esse costume de dançar, fazer dança sobre as músicas, especialmente aqui da cantora Cassiane. Bom, eu postei esse vídeo e o vídeo original, tá, do Lucas Guedes dançando gerou muitos comentários, alguns positivos e outros infelizmente bem ofensivos, tá, bem negativos, sobre a questão de que ele, tá, não pode estar sambando, rebolando ou dançando sobre um louvor, que isso é um pecado absurdo. A própria Cassiane respondendo ele sobre isso, inclusive o Lucas Guedes estava nesse culto aqui nesse dia, ela disse que não vê problema algum. E ela diz algo, irmãos, mas bem interessante. Tudo que você canta, tá? Tudo que você louva, tudo que você
coloca para fora da sua boca, vai atrair alguma coisa para você. A Bíblia diz que a palavra, ela nunca volta vazia. Então tudo que nós falamos, querendo ou não, vai atrair para dentro da gente. E o Lucas Guedes, tá, sambando, dançando os louvores da Cassiane, quem está ouvindo esse louvor, ainda que não tenha conhecido a Cristo, o louvor em si, ele pode sim trazer uma emoção e também fazer com que aquela pessoa tenha mais curiosidades de ver mais louvores da Cassiane. Nós sabemos muito bem que nem todo mundo conhece a Cassiane. Por mais que ela seja conhecida, nem todo o Brasil conhece. E através do Lucas Guedes, tá, ele vai atingir outro público diferente do público da Cassiane. Esse público que ele vai atrair, querendo ou não, vai ouvir o louvor de quem é? Da Cassiane. Vou procurar quem é a Cassiane. Vai ouvir mais louvores dela e talvez, tá, quem sabe, pessoas possam se converter através disso. Eu sou testemunha viva de que um louvor, tá, fez com que eu fosse para a igreja. Tem gente que diz que o que muda é a palavra, o que converte é a palavra, o que leva é a palavra. Concordo plenamente, mas um louvor também pode levar alguém para a igreja. E um louvor que eu vi da Sheila Carvalhais Vendavais foi o que me levou a dizer: eu preciso mudar de vida e ir para a igreja, tá certo? Então tá aí a resposta da própria Cassiane para o Lucas. Sou evangélico, mas eu discordo totalmente disso daqui, ó. Preste atenção. Essa aqui, ó, tá vendo? Esse aqui de quem que é? É meu. Como é que é? É meu. Como é que é? Isso é meu. É seu? É. Você consegue pegar isso aqui? Pega a Bíblia. Olha lá, pegou. Pegou na mão. Pega a Bíblia, menino. É seu? Olha. É seu isso aqui? É? Olha, esse aqui tem poder Tem. contra você? Tem. Contra você? Não. Contra você tem poder? Não tem poder? Quando eu trago algum tipo desse conteúdo aqui, por incrível que pareça, ainda aparece alguém, os religiosos e os evangélicos, né, alguns, não são todos, me criticando pelo o meu ponto de vista no que diz respeito a esse tipo aqui de assunto. Por quê? Não é porque, irmãos, nós, tá, somos evangélicos, não é porque eu sou evangélico que eu vou defender coisas desse tipo aqui. Por quê? Porque ainda que os princípios que eu acredito, ainda que o que eu acredito que a Bíblia ensina vá contra isso daqui, não me dá o direito de fazer coisas desse tipo, e eu vou explicar o porquê. Nós temos que entender, irmãos, o seguinte: a imagem de escultura, para muitas pessoas, né, para a maioria e para muitos católicos, ela é um símbolo de santidade para os católicos, de respeito e também de reverência. Então, quando nós pegamos, tá, uma imagem que é um símbolo de uma religião, tá, de uma adoração, seja de quem for, quando eu pego esse símbolo e eu endemonizo esse símbolo, dizendo que ele vai atrair ou está atraindo forças malignas, demônios, espíritos maus, quando eu atribuo a essa imagem um mal sobre ela, sendo que essa imagem é um objeto de culto e de adoração de outra religião, eu estou, querendo eu ou não, ferindo, tá, a crença daquela outra pessoa. E eu não tenho esse direito de ferir a crença do que a pessoa acredita. É a mesma coisa, vamos por assim dizer, que imagina que um católico, né, outra pessoa, pegue a Bíblia, que é o símbolo de respeito de nós evangélicos, e começa a dizer que essa Bíblia aqui está atraindo espíritos malignos. Isso era uma ofensa, tá, aos evangélicos, a nós evangélicos. Então, quando se pega uma imagem de escultura, vamos no caso aqui da Igreja Católica, e diz que aquela imagem está atraindo espíritos malignos, ou atribui a essa imagem o mal, querendo ou não, está ferindo a religião ou a crença daquele irmão, daquele amigo católico. Então, eu particularmente discordo cabalmente desse tipo de coisa, que não há necessidade nenhuma de ser feita. Apenas prega a palavra de Deus, porque o que liberta
é a palavra, tá? Rio de Janeiro vai ser engolido pelas águas por causa de alguma coisa que tem no Cristo Redentor. Foi o que a Charlene falou, viu? Preste atenção. Você previu um tsunami no Rio de Janeiro. Na verdade, eu vou explicar essa agora que tu pediu, é bom que tu pediu que eu vou explicar, tá? Tem 3 lugares que tem perigo. Primeiro deles, hoje de manhã, inclusive, eu tive a evidência da Bahia. Eu ia pra lá, já mudei meu rumo, né? Sério? Você não vai na Bahia? Não, porque vai vir algo com águas muito grande lá. Algo com águas que precisa cuidar. O Rio de Janeiro, eu já falei há 2 anos atrás que ele vai ser engolido pelas águas. Só que tem um motivo pra essa ira espiritual. Porque lá não posso falar, no Cristo tem alguma coisa embaixo, tananã, tananã. O que seria? Não posso falar, amigo. Mas é espiritual? Não, é físico. Algo foi colocado lá embaixo? Acontece há muito tempo já. Nós conhecemos muito bem a Charlene Grask, tá? Com suas previsões que ela tem para o Brasil, para o mundo. E já cansei de falar isso aqui e torno a dizer mais uma vez. Todas as previsões da Charlene Grask, todas, sem exceção de nenhuma, todas as previsões dela sempre são de coisas ruins. Já prestou atenção nisso? Já? Que todas as previsões dela sempre são queda de avião, tsunami, desastres, tá? Morte de famosos, descoberta de alguma coisa. Todas as previsões dela sempre são relacionadas a coisas desse tipo, né? Então, assim, segundo ela, vai vir no o Rio de Janeiro, na verdade, vai ser o Rio de Janeiro todo, tá? Vai ser engolido pelo tsunami, pelas águas, por conta de algo que tem embaixo do Cristo Redentor. Segundo ela, existe algo físico, não é espiritual, existe algo físico embaixo do Cristo Redentor, que isso vai trazer a ira de Deus sobre o estado do Rio de Janeiro. E por isso ele vai ser engolido pelas águas. Bom, eu preciso esclarecer para vocês o seguinte. Eu, como cristão, como evangélico, não acredito em previsões. A única coisa que eu acredito é que o nosso futuro, ele só pertence a Deus e só Deus conhece o nosso futuro. Eu acho arriscado demais e a pessoa vir e falar isso, que tem algo debaixo do Cristo Redentor que vai trazer a ira de Deus para o estado do Rio de Janeiro. O que vocês acham que tem lá embaixo, tá? O que vocês acham que está escondido debaixo do Cristo Redentor, que isso vai trazer, tá? Vai acender a ira de Deus sobre o Rio de Janeiro. Virou moda os pastores agora mandar o povo estocar comida. Preste atenção nisso aqui. Esses dias, Deus me disse assim: comece a guardar alimento, manter um estoque de pelo menos 4 meses, do essencial, arroz, feijão, açúcar, mantenha um estoque de alimento na sua casa. Apóstolo, como é que eu vou fazer? Mal dá para comprar o alimento de 1 mês. Pega o cartão, vai lá, compra de 4 meses. Aí você vai pagar, cada mês você vai pagar uma parcelinha, como se você estivesse gastando naquele mês. Não tem cartão, pega emprestado, Deus vai dar graça. E se você não tem, eu creio que Deus vai prover para você. Olha, meus irmãos, parece que está virando rotineiro e virou moda agora, tá? Alguns líderes, pastores, missionários, apóstolos, parece que está virando moda as pessoas incentivarem a igreja a estocar comida. Porque segundo o que eles falam, tá vindo aí uma catástrofe, tá vindo aí um tsunami, um furacão, um meteoro, os dinossauros vão voltar à vida, os robôs vão começar a dominar a humanidade. Esse aqui diz que vai chover ácido. Vai chover ácido, tá? Segundo o que ele falou, que Deus falou para ele, tá? Se Deus falou para ele, vamos esperar para ver se vai acontecer. Mas parece que virou moda agora as pessoas virem aqui nas redes sociais e mandarem os cristãos, a humanidade, estocar comida, porque tá vindo aí um apocalipse para a terra. Bom, primeira coisa, nem precisaria eu vir aqui na internet e mandar as pessoas se prepararem para o que está por vir. Porque, irmãos, já está escrito aqui que vai vir um apocalipse, irmãos. Já está escrito aqui na Bíblia que o fim está próximo, que realmente vai vir coisas ruins. Não precisa eu vir aqui, irmãos, Deus me revelou que está vindo um apocalipse na terra, para a terra se preparar, para o Brasil se preparar.
Ô, gente, vamos parar com isso. Já está na Bíblia. Só fala o óbvio, só fala o que já está aqui. Aí agora estão trazendo esse sentimento de pânico para as pessoas estocarem comida. E nós sabemos que infelizmente tem pessoas da mentalidade fraca que estão realmente estocando comida. E esse daqui, tá? Esse daqui, me perdoe, é tão irresponsável que vai mandar as pessoas fazerem dívidas no seu cartão de crédito, e se não tiver cartão de crédito, tá? Pedir emprestado o cartão de crédito. Aí, se eu for pela Bíblia, a Bíblia vai nos aconselhar a não dever nada a ninguém, a não fazer dívidas. Aí nós vamos pela Bíblia, a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E esses desse tipo estão despregando, tá? Vou até usar essa palavra, estão despregando o que Jesus ensinou. Jesus não nos ensinou a fazer estoque de comida. Jesus nos ensinou a viver pela fé. Isso não implica, claro, que nós não devemos ter o nosso armazém ali. Não é isso. Mas estocar comida, fazer dívidas para o que está por vir, por favor, né, irmãos? Tenha paciência. Não acumule sujeira na sua casa, porque senão Deus não entra nela. É o que ele disse aqui, tá? Preste atenção. O espírito de imundícia, ele entra dentro das casas. Sabe por que ele quer entrar dentro das casas? Ele quer deixar um monte de lixo lá, fedendo a carniça. Sua casa fedendo tudo que é tipo. Tem banheiro de casa, irmão, que é pior do que rodoviária. Tem banheiro de casa que é pior do que rodoviária. E aí, sabe o que acontece dentro dessas casas? Satanás, ó, faz morada. Deus não entra lá, não. Deus não entra em casa suja, não. Ei, a partir de hoje, olha pra mim. Se a tua casa era suja, mude isso hoje. Porque esse é espírito de mulambo lá dentro. Arranca isso da sua casa. Sabe aqueles móveis caindo aos pedaços? Joga tudo fora. É melhor você fazer um trem lá de madeira na mão, mas joga fora essas trenhadas. Eu vou pela Bíblia, tá? Eu vou pela Bíblia e não vou por achismo, pelo que eu ouvi falar, pelo que o ex-bruxo disse, pelo que o ex-macumbeiro falou, pelo que o missionário, o pastor, superintendente de Deus, serafim aqui da terra falou. Eu vou pelo que a Bíblia me diz. Primeira coisa, a Bíblia não nos dá respaldo para nomear demônio algum. E aí a pessoa diz que tem um espírito do mulambo. Tem uma coisa, irmãos, que nós temos que entender. Isso que eu vou falar aqui pode gerar polêmica, mas eu vou falar nomenclatura no reino espiritual, principalmente de espíritos, tá? Possessores e malignos, foi dada aqui na terra, foi dada pelo homem para quê? Para que as pessoas começassem a ter uma ideia de quem era quem. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas alguém que se nomeia como pastor, vir a público, tá, em um culto, dizer que se a sua casa tem sujeira, se os seus móveis estão velhos, tá, se tem lixo na sua casa, Deus não entra na sua casa. Peraí, irmãos. Que Deus tão fraco é esse, então? Vocês não acham que, falando isso, estaríamos limitando o poder de Deus? Deus é Deus, irmãos. Deus pode entrar em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E eu acho muito perigoso alguém dizer que uma casa suja, o diabo mora nela. Gente, pro diabo, tá? O diabo em si morar em uma casa é o inferno. Lembrando também, tá? Que eu sou a favor, sim, de uma casa limpa, de uma casa organizada, de limpeza. Porque a sua casa reflete quem você é. Quando a sua casa realmente é descuidada, é suja, tem lixo por toda parte, só está refletindo o que você é. Agora, nós não podemos espiritualizar e dizer que a casa suja é casa do diabo, que Deus não entra nessa casa, que mulambo está nela e que você não é de Deus. Eu acho muito arriscado e perigoso fazermos tais afirmações. Tá bom? Pelo menos é o que eu penso. Você concorda comigo, irmãos? Então, são coisas desse tipo que a gente tem que ouvir, observar e entender se realmente é digna de aceitação. Ele tirou a filha da igreja por causa disso daqui, irmão. Depois acontecem as coisas, não sabe por que é. Olha isso aqui, ó. Ô galera, eu resolvi tirar minha filha da igreja. Sabe por quê? Num ano tem 4 a 5 festas dentro da igreja, num grupo.
E você tem que estar comprando roupas novas para essas meninas. A minha menina é muito pobre, eu não tenho condições de estar comprando essas roupas o ano todo, 4, 5 vezes. Ali tem filho de deputado, filho de prefeito, de vereador, de advogado, de empresário, certo? E o padrão da roupa é um padrão só. Você tem que comprar. Primeira coisa que eu preciso aqui esclarecer e deixar bem claro para vocês. É super compreensível a condição das pessoas. Compreendo perfeitamente o que esse pai aqui falou. Se ele não tem condições financeiras para comprar um fardamento para os seus filhos, no caso aqui para sua filha, é super compreensível, principalmente, tá, em um país que nós vivemos que desfavorece a classe mais baixa, né? Isso é super compreensível. Mas, meus irmãos, às vezes eu fico pensando em algumas coisas. Aí um cara desse tira a própria filha da igreja, tá? Segundo o que ele falou aqui, segundo o que ele disse aqui, tira a filha da igreja porque não quer comprar ou porque, segundo ele, não tem condições de comprar 4 fardas por ano para sua filha. Aí qual é a solução que ele encontrou? Tirar a filha da igreja. Aí depois, tá? A filha desse rapaz aqui, desse homem, cai no mundo. A filha desse rapaz aqui vai para a prostituição, vai para as drogas, vai beber, não quer mais nem saber de igreja, aí ele vai chorar, aí vai se arrepender disso, irmãos. Então eu acho que tem pai, tá? Eu acredito que tem pai, e esse aqui pode ser um deles, que não tem noção. Ah, Janda, mas é muito fácil falar, você não sabe a minha condição financeira. Eu não sei a condição financeira de ninguém, mas eu aprendi que para ter os nossos filhos, tá, bem, principalmente com Deus, no mundo em que nós estamos vivendo hoje, vale a pena sim. Porque se esse aqui não fizer, ele não dá, a filha dele vai encontrar um de fora que vai oferecer outras coisas para ela. Porque o que é que ela vai entender? O meu pai não pode comprar roupa para mim, para ir para a igreja, então eu vou sair da igreja, não quero mais saber de igreja. E é correto isso, irmãos? Não, não é correto. Então eu acho lamentável, a palavra certa é essa, lamentável um pai tirar uma filha da igreja porque não quer comprar ou, segundo ele, não tem condições de comprar o fardamento para a filha. Entendo perfeitamente que no Brasil que a gente vive realmente é complicado, mas vale sim um sacrifício para manter os filhos bem, tá, na sociedade também com Deus. Nunca imaginei na vida que eu fosse concordar com alguma coisa que o Djalma falasse, mas esse aqui eu concordo, viu? Preste atenção. Das juntas no Maracanãzinho que teve ingresso até de R$2.000. Então, gente, eu acho um absurdo. Porque as que ganham Auxílio Brasil pagaram 120, ficaram de longe assistindo elas. As que têm dinheiro pagaram 2.000 para ter visão privilegiada. Olha, meus irmãos, vamos lá. Bom, nós sabemos que ocorreu nesses dias no Maracanãzinho o evento intitulado Como Juntas, tá? Evento esse que reúne a Gabriela Lopes, a Camila Barros, a Raquel Lima e a Midian Lima, tá? São 4 mulheres que se reúnem e que levam esse evento direcionado somente para o público feminino. Esse evento que ocorreu no Maracanãzinho reuniu cerca de 11.000 mulheres. É bênção de Deus? Eu não vou aqui ser hipócrita e dizer que não, que sim, é uma bênção de Deus realmente para as mulheres. O problema é quando se tem uma cobrança exorbitante de ingresso. Não sou contra cobrar para pagar as despesas, tá bom? Eu sou contra totalmente em preços exorbitantes. Porque, raciocina comigo, irmãos, em um país onde o salário mínimo é 1.400, né, se eu não me engano, R$1.400, como que umas pessoas fazem um evento e cobram R$2.000 em um ingresso para ter um acesso privilegiado a elas, né, para sentar mais perto? Isso é muita incoerência com o que pregam. Não sou contra cobrar, sou contra preços exorbitantes. Ou seja, quem não tinha condições pagou R$150, mas sentou lá longe para assistir de longe. E quem tem condições, tá, pagou R$2.000 para sentar mais perto.
E a gente levando isso, irmãos, para o evangelho, tá? Para a palavra de Deus, a gente imagina comigo assim, se fosse Jesus, será que Jesus faria essa exclusão de algumas pessoas por cobrar ingresso? Lembrando, eu sei que tem despesas para pagar, mas irmãos, cobra ingresso? Vamos cobrar ingresso? Vamos, mas vamos colocar um preço único. Para que isso de colocar 2.000 para você estar mais perto e 150 para ficar mais longe? Não seria isso um certo tipo, uma acepção de pessoas? Quem tem condições tem mais privilégio, é isso mesmo? Irmãos, Billy Graham, um dos maiores pregadores que houve aqui nessa terra, ele fazia evento no Maracanã, reunia milhares de pessoas. Teve evento de Billy Graham que tinha 150.000 pessoas no Maracanã. Sabe quanto que ele cobrava o ingresso? 0. Ele não cobrava ingresso de nada. Então, em certos pontos, sim, concordo com o que o Joma falou. Cobrar ingresso, tudo bem, mas R$2.000 para assistir isso, irmão, paga quem quer também, né? Claro, elas com certeza não obrigaram ninguém aí. Quem é o homem que atentou contra o STF? Preste atenção aqui, ó. Revelado quem era o homem que cometeu o ataque contra o prédio do STF. Na noite desta quarta-feira, Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos e conhecido como Tio França, perdeu após lançar artefatos na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Natural de Santa Catarina e ex-candidato a vereador pelo Partido Liberal em Rio do Sul, Francisco tentou atingir a Estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal. Após o incidente, os ministros do Supremo Tribunal Federal foram retirados com segurança. Vídeos registraram a fumaça e o barulho na área entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, que costuma ser movimentada. Primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que embora exista a insatisfação em nós brasileiros, tá? Na maioria dos brasileiros, quando eu falo insatisfação, eu me refiro insatisfação pela injustiça, pela a nossa democracia que infelizmente está indo por água abaixo, certo? A insatisfação por tanta coisa está acontecendo em nosso país e a gente vê realmente esse tipo de situação e a insatisfação com certeza toma de conta de milhares e milhares de brasileiros. Mas, em contrapartida, eu ainda acredito, irmãos, que existem outros meios de expressar a nossa insatisfação no que diz respeito a isso. Eu acredito que a violência, ela nunca foi e nunca será o melhor caminho para resolver esse tipo de situação. O Brasil, infelizmente, está ruim. Não vamos tampar o sol com a peneira. Realmente está. O Brasil realmente não está nada bom, tá? E eu não estou falando aqui de politicagem, nem de política, eu falo aqui no meu perfil, nem de partido A, nem de partido B. Falo isso porque todos os vídeos aqui que eu posto, sempre vai ter alguém comentando sobre política dentro dos comentários. Só, meus irmãos, que violência, atentado, nunca vai ser e nunca será a melhor saída para demonstrar a insatisfação com o Brasil, ou com o STF, ou com os ministros do STF. Outros sim, irmãos, vale salientar aqui um ponto bem importante, é que um ataque desses aqui, tá, que esse homem aqui fez, não somente vai atingir ele mesmo, porque infelizmente ele veio a óbito, tá? Só quem perdeu foi ele. Só que em contrapartida, enquanto isso afetou ele mesmo e a sua própria família, afeta toda a nação. Por quê? Porque vão procurar saber qual é o partido dele. Ele foi candidato a vereador de qual partido, certo? De quem ele era amigo, e isso acaba envolvendo várias pessoas. E vai trazer mais ainda para o Brasil situações complicadas e difíceis. Então, um ato desses, ao invés de ser uma forma de crítica, de protesto, acaba o tiro saindo pela culatra, porque vai ferrar mais ainda com a nação brasileira um ataque desses aqui. Mas os irmãos, o que é que acham disso? Comenta aí, irmãos.